Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (37) Ângulos diferentes. 5 anos e meio atrás. Kaladin, olha essa pedra, mostrou Tien. Ela muda de cor quando você olha de ângulos diferentes. Cal desviou os olhos da janela, fitando seu irmão. Agora, com 13 anos de idade, Tien passara de um garoto entusiasmado para um adolescente entusiasmado. Embora houvesse crescido, ainda era pequeno para a idade, e os fios pretos e castanhos do seu cabelo arrepiado ainda resistiam a qualquer tentativa de ordem. Ele estava agachado junto da mesa de jantar de sabugalha, envernizada, os olhos no nível da superfície lustrosa, fitando uma pequena pedra cheia de calombos. Cal estava sentado em um banco, descascando raízes compridas com uma faca curta. As raízes marrons eram sujas por fora e grudentas por dentro. Então, trabalhar com elas cobriu seus dedos com uma camada espessa de creme. Ele terminou uma raiz e entregou-a à mãe, que a lavou e cortou-a em fatias que foram ao pote de cozido. Mãe, olha isso, disse Tien. A luz da tarde fluía pela janela de sotavento, dourando a mesa. Deste lado, a rocha brilha vermelho, mas do outro lado é verde. Talvez ela seja mágica, disse Essina. Os pedaços de raiz comprida caíam na água, cada impacto em uma nota ligeiramente diferente. Acho que deve ser, concordou Tien. Ou então tem um espreno. Esprenos vivem em rochas? Esprenos vivem em tudo, replicou Essina. Eles não podem viver em tudo, disse Cal, deixando cair uma casca no balde aos seus pés. Ele olhou pela janela, contemplando a estrada que levava da cidade até a mansão do senhor da cidade. Podem, sim, afirmou Essina. Esprenos aparecem quando algo muda, quando o medo aparece ou quando começa a chover. Eles são o coração da mudança e, consequentemente, o coração de todas as coisas. Esta é a raiz comprida, disse Cal, segurando-a de modo cético. Ela tem um espreno. E se você fatiá-la? Cada pedaço tem um espreno, só que menor. Cal franziu o senho, fitando o longo tubérculo. Elas cresciam em rachaduras na rocha, onde a água se acumulava. Tinha um sabor ligeiramente mineral, mas eram fáceis de plantar. Sua família precisava de comida barata naqueles tempos. Então, nós comemos espreno, concluiu Cal secamente. Não, comemos as raízes. Quando precisamos, acrescentou Tien com uma careta. E o espreno? Insistiu Cal. Eles são liberados e podem voltar para onde os esprenos vivem. Eu tenho um espreno? Indagou Tien, olhando o próprio peito. Você tem uma alma, querido. Você é uma pessoa, mas as partes do seu corpo podem muito bem ter esprenos vivendo nelas. Esprenos bem pequenos. Tien beliscou a própria pele, como se estivesse tentando arrancar um espreno minúsculo. Esterco, disse Cal subitamente.
Cal! Irritou-se Escina. Não se diz isso na hora da refeição. Esterco, repetiu Cal teimosamente. Tem esprenos? Imagino que sim. Espreno de esterco, disse Tien, e deu uma risadinha. Sua mãe continuou a cortar. Por que todas essas perguntas, de repente? Cal deu de ombros. Eu só... não sei. Porque sim. Ele andara pensando recentemente sobre a maneira como o mundo funcionava, sobre o que devia fazer com seu lugar nele. Os outros meninos da sua idade não se preocupavam sobre seus lugares. A maioria sabia o que o futuro reservava: trabalhar nos campos. Mas Cal tinha uma escolha. Nos últimos meses, finalmente se decidira. Tornaria-se um soldado. Já tinha 15 anos e podia se alistar quando o próximo recrutador passasse pela cidade. Ele planejava fazer exatamente isso. Bastava de hesitações. Ele aprenderia a lutar e ponto. Certo? Eu quero entender. Eu só quero que tudo faça sentido. Isso fez sua mãe sorrir, parada em seu vestido de trabalho marrom, com o cabelo preso, o topo da cabeça escondido debaixo do lenço amarelo. Que foi? Por que está sorrindo? Você só quer que tudo faça sentido? Sim. Bem, na próxima vez que os fervorosos passarem pela cidade para queimar orações e elevar as vocações das pessoas, transmitirei o recado. Ela sorriu. Até então, continue descascando as raízes. Cal suspirou, mas obedeceu. Olhou novamente pela janela e quase deixou cair a raiz com o choque. A carruagem estava descendo a estrada da mansão. Teve um momento de hesitação nervosa. Planejara e pensara, mas agora que chegara o momento, queria ficar sentado e continuar descascando. Certamente haveria outra oportunidade. Não. Ele se levantou, tentando não deixar a ansiedade transparecer na sua voz. Vou me lavar. Mostrou os dedos lambuzados de creme. Devia ter lavado primeiro as raízes, como eu mandei, observou sua mãe. Eu sei, disse Cal. Será que seu suspiro de arrependimento soará falso? Posso lavar todas elas agora. Escina nada disse enquanto ele recolhia as raízes restantes. Cruzava para a porta, com o coração batendo forte, e saía para a luz noturna. Olha, ouviu Tien falar enquanto se afastava. Desse lado é verde. Não acho que seja um espreno, mãe. É a luz. Ela faz a pedra mudar. A porta se fechou. Cal colocou as raízes no chão e saiu correndo pelas ruas de Larpetra, passando por homens cortando madeira, mulheres jogando fora a água da louça e um grupo de avós sentados nos degraus contemplando o crepúsculo. Ele mergulhou as mãos em um barril de chuva, mas não parou enquanto sacudia os dedos para se livrar da água. Ele contornou correndo a casa de Mabrou, pastor de porcos, passando pela água comum. O grande buraco cortado na rocha no centro da cidade para pegar chuva. E seguindo junto da quebra-tormenta, o lado íngreme da colina, contra a qual a cidade foi construída para se proteger das tempestades. Ali ele encontrou um pequeno aglomerado de árvores de cepo largo, cheias de calombos e da altura de um homem. Suas folhas só brotavam no lado a sotavento, cobrindo a árvore como degraus de uma escada, balançando na brisa fresca. Cal se aproximou.
as grandes folhas semelhantes a bandeiras estalando junto aos troncos, soando como chicotadas. O pai de Cal estava do outro lado, com as mãos juntas atrás do corpo. Ele estava esperando no ponto onde a estrada que vinha da mansão fazia a curva para além de Larpetra. Liren virou-se, sobressaltado, notando Cal. Estava vestindo suas melhores roupas. Uma casaca azul, abotoada nas laterais, como um fraque de olhos claros. Mas por baixo havia um par de calças brancas, visivelmente usadas. Ele estudou Cal através dos óculos. "Vou com você", disse Cal subitamente. "Até a mansão." "Como você sabia?" "Todo mundo sabe", respondeu Cal. "O senhor acha que não iam comentar se o Lubinobre Rochon o convidasse para jantar? Logo, o senhor?" Liren desviou os olhos. "Eu mandei sua mãe manter você ocupado." "Ela tentou." Cal fez uma careta. "Provavelmente vai ser uma tormenta quando ela achar as raízes longas largadas na porta da frente." Liren não disse nada. A carruagem seguiu até uma parada próxima, as rodas raspando na pedra. "Não vai ser uma refeição agradável e despreocupada", Cal preveniu Liren. "Não sou idiota, pai." Quando Essina foi avisada de que não havia mais necessidade que ela trabalhasse na cidade, bem, havia um motivo para que eles estivessem reduzidos a comer raízes longas. "Se vai lá confrontá-lo, precisa de alguém para lhe dar apoio." "E esse alguém é você?" "Você não tem mais ninguém." O cocheiro limpou a garganta. Ele não saiu e abriu a porta, como fizera para o Lubinobre Rochon. Liren olhou Cal. "Se o senhor mandar, vou embora", declarou Cal. "Não, venha comigo, se acha que deve." Liren caminhou até a carruagem e abriu a porta. Não era o luxuoso veículo adornado com ouro que Rochon usava. Era a segunda carruagem, a mais velha e marrom. Cal subiu, sentindo um toque de empolgação com sua pequena vitória e um toque de pânico. Eles iam encarar Rochon, finalmente. Os bancos no interior eram fabulosos. O tecido vermelho do estofamento mais macio do que qualquer outra coisa que Cal houvesse tocado. Ele se sentou. O banco era surpreendentemente confortável. Liren sentou-se diante de Cal, fechando a porta, e o cocheiro estalou o chicote sobre os cavalos. O veículo virou-se e sacolejou de volta para o sentido de onde viera. Por mais macio que fosse o assento, a viagem foi terrivelmente acidentada, e os dentes de Cal não paravam de bater. Era pior do que andar de carroça, embora provavelmente isso se devesse ao fato de estarem indo mais rápido. "Por que você não queria que a gente soubesse?" indagou Cal. "Eu tinha certeza de que iria." "O que mais o senhor poderia fazer?" "Poderia me mudar daqui", respondeu Liren. "Levar vocês para Carbrante e escapar desta cidade, deste reino e das rixas mesquinhas de Rochon." Cal ficou chocado. Ele nunca havia pensado nisso. Subitamente tudo pareceu se expandir. Seu futuro mudou, dobrando-se, adquirindo um formato totalmente novo. Pai, mãe, Tien, com ele. "É mesmo?" Liren assentiu distraído. "Mesmo se nós fôssemos para Carbrante, tenho certeza de que muitas cidades aletianas nos dariam boas-vindas. A maioria nunca teve os cuidados de um cirurgião. Elas se viram com homens locais que aprenderam a maior parte do que sabem com superstições, ou cuidando de um ou outro chule ferido. Nós podemos até nos mudar para Clolinar,
Sou hábil o bastante para trabalhar como um assistente de médico lá. Por que não vamos? Então, por que ainda não fomos? Lirin olhou pela janela. Eu não sei. Deveríamos ir embora. Isso faz sentido. Temos o dinheiro. Não nos querem aqui. O senhor da cidade nos odeia. O povo não confia em nós. O próprio pai das tempestades parece inclinado a nos derrubar. Havia algo na voz de Lirin. Arrependimento? Certa vez me esforcei muito para ir embora, confessou Lirin, falando mais baixo. Mas há um laço entre o lar de um homem e seu coração. Eu cuidei dessas pessoas, Cal. Trouxe seus filhos ao mundo. Cuidei dos seus ossos quebrados. Curei seus machucados. Você viu o pior lado deles nesses últimos anos. Mas houve um tempo antes disso. Um ótimo tempo. Ele se virou para Cal, juntando as mãos diante de si, enquanto a carruagem sacudia. Eles são meus filhos, e eu sou deles. São minha responsabilidade. Agora que o Wilstron se foi, não posso deixá-los com Roshon. Mesmo que eles gostem do que Roshon está fazendo? Precisamos por conta disso. Lirin levou uma mão à cabeça. Pai das tempestades. Parece ainda mais idiota agora que falei em voz alta. Não, eu compreendo. Eu acho. Cal deu de ombros. Quero dizer, eles ainda nos procuram quando estão feridos. Reclamam que não é natural cortar uma pessoa, mas vêm mesmo assim. Eu costumava me perguntar por quê. E chegou a uma conclusão? Mais ou menos. Decidi que no final das contas, eles preferem continuar vivos para amaldiçoá-lo mais alguns dias. É isso que eles fazem. Assim como curá-los é o que você faz. E eles costumavam dar dinheiro a você. Um homem pode dizer qualquer coisa, mas sabemos o que sente por onde ele põe suas esferas. Cal franziu o senho. Acho que eles costumavam gostar de você. Lirin sorriu. Sabe as palavras. Vivo esquecendo que você já é quase um homem, Cal. Quando foi que cresceu tanto? Naquela noite, quando quase fomos roubados, pensou Cal imediatamente. Naquela noite, quando você jogou luz sobre os homens lá fora e mostrou que a bravura não tem nada a ver com segurar uma lança na guerra. Mas está errado numa coisa, continuou Lirin. Você me disse que eles costumavam gostar de mim, mas eles ainda gostam. Eles reclamam. Sempre reclamaram. Mas eles também deixam comida para nós. Cal ficou surpreso. Deixam? O que você acha que nós comemos nesses últimos 4 meses? Mas eles têm medo de Roshon. Então, são discretos. Deixam comida para sua mãe quando ela sai para se limpar. Ou a colocam no barril de chuva quando está vazio. Eles tentaram nos roubar. E esses mesmos homens estão entre os que nos deixam comida. Cal pensou sobre o assunto enquanto a carruagem chegava à mansão. Fazia muito tempo desde a última vez que visitara o grande edifício de 2 andares. Era construído com um telhado padrão que se curvava na direção das tempestades, mas era muito maior. As paredes eram de espessas pedras brancas e possuía majestosos pilares quadrangulares no lado de sotavento. Será que veria Laral ali? Ele sentia vergonha por pensar tão pouco nela ultimamente.
O terreno na frente da mansão era cercado por um pequeno muro de pedra baixa, coberto com todo tipo de plantas exóticas. Petrobulbos estavam alinhados no topo, suas vinhas pendendo para fora, aglomerados de uma variedade bulbosa de casca pétrea. Cresciam junto ao lado interno, recobertos de cores brilhantes, tons de laranja, vermelho, amarelo e azul. Alguns afloramentos pareciam pilhas de roupas, com dobras abertas como leques. Outros cresciam como chifres. A maioria apresentava ramos finos que oscilavam ao vento. O luminobre Roshon dava muito mais atenção ao seu terreno do que o Wilstwall. Eles caminharam entre os pilares caiados de branco e adentraram as portas de tormentas feitas de madeira espessa. O vestíbulo tinha um teto baixo e estava decorado com cerâmicas. Esferas de zircônio davam a elas um pálido tom azulado. Foram saudados por um criado alto vestindo uma longa casaca preta e uma gravata fina em roxo vivo. Seu nome era Natir, o mordomo. Agora que Milive morrera, ele viera de Dalilak, uma grande cidade costeira ao norte. Natir conduziu-os até uma sala de jantar, onde Roshon aguardava sentado junto a uma mesa longa de madeira de negralha. Ganhara peso, mas não o bastante para ser chamado de gordo. Ainda ostentava uma barba com pontos grisalhos, e seu cabelo fora alisado com óleo junto à nuca. Vestia calças brancas e um colete vermelho justo sobre uma camisa branca. Ele já começara sua refeição, e os odores temperados fizeram o estômago de Cal roncar. Quanto tempo fazia desde a última vez que provara carne de porco? Havia 5 molhos diferentes na mesa, e o vinho de Roshon era de um tom alaranjado profundo e cristalino. Estava comendo sozinho, sem sinal de Laral ou de seu filho. O criado indicou uma mesa lateral em uma sala contígua à sala de jantar. O pai de Cal deu uma olhada. Então caminhou até a mesa de Roshon e se sentou. Roshon fez uma pausa, o talher a meio caminho dos seus lábios, com o molho condimentado marrom pingando na mesa. "Sou do segundo Nã", disse Liren, "e recebi um convite pessoal para jantar com o Senhor. Certamente seguirá os preceitos da hierarquia com fidelidade, o suficiente para me oferecer um assento à sua mesa." Roshon cerrou os dentes, mas não fez objeção. Respirando fundo, Cal sentou-se junto ao pai. Antes de partir para a guerra das planícies quebradas, ele precisava saber: seria seu pai um covarde ou um homem de coragem? Sob a luz das esferas, em casa, Liren sempre parecera fraco. Ele trabalhava na sua sala de cirurgia, ignorando o que os moradores da cidade diziam a seu respeito. Disse ao filho que não podia praticar com a lança e proibiu de pensar em ir para a guerra. Essas não eram as ações de um covarde? Mas 5 meses atrás, Cal vira nele uma coragem inesperada. E na calma luz azul do palácio de Roshon, Liren encarou de frente um homem muito acima dele em posição, riqueza e poder. E não hesitou. Como ele fazia isso? O coração de Cal batia descontrolado. Ele teve que colocar as mãos no colo para impedir que entregassem seu nervosismo. Roshon acenou para um servo, e em pouco tempo, novos assentos foram dispostos. O entorno da sala estava escuro. A mesa de Roshon era uma ilha iluminada em meio a um vasto espaço escuro. Havia tigelas d'água para molhar os dedos e guardanapos em tecido branco rígido ao lado delas. Uma refeição de olhos claros. Cal raramente saboreava comida dessa qualidade. Ele tentou não passar vexame enquanto hesitantemente pegava um espeto e imitava Roshon.
usando sua faca para puxar o pedaço de carne até a ponta, depois levantando-o e mordendo. A carne era saborosa e tenra, embora os condimentos fossem muito mais picantes do que estava acostumado. Liren não comeu. Ele pousou os cotovelos na mesa, assistindo à refeição do Luminobre. Gostaria de lhe oferecer a chance de comer em paz, disse Roshone, por fim, antes de falarmos sobre assuntos sérios. Mas você não parece inclinado a aceitar minha generosidade. Não. Muito bem, disse Roshone. Ele pegou um pedaço de pão ázimo da cesta e o envolveu ao redor do espeto, soltando os vários pedaços de verduras e comendo-os com o pão. Então me diga, quanto tempo você acha que pode me desafiar? Sua família está na miséria. Estamos nos virando bem, intrometeu-se Cal. Liren olhou para ele, mas não o censurou por falar. Meu filho está certo. Conseguimos viver. E, se não conseguirmos, podemos ir embora. Não me curvarei à sua vontade, Roshone. Se você partir, ameaçou Roshone com o dedo em riste, entrarei em contato com seu senhor da cidade e contarei sobre as esferas que roubou de mim. Eu ganharia um inquérito sobre isso. Além do mais, como cirurgião, sou imune à maioria das exigências que o senhor poderia fazer. Era verdade. Homens e seus aprendizes que serviam em uma função essencial nas cidades recebiam uma proteção especial, mesmo contra olhos claros. O Código Legal de Cidadania Vorin era complexo o bastante para que Kaladin ainda tivesse dificuldade em entendê-lo. Sim, você ganharia em um inquérito, concedeu Roshone. Foi muito meticuloso, preparando os documentos exatos. Era o único com o Istwon quando ele os carimbou. Que estranho que nenhuma de suas escrivãs estivesse presente. Essas escrivãs leram os documentos para ele. E então deixaram o quarto. Porque foram ordenadas a sair pelo Luminobre, Wilson. Acredito que elas admitiram esse fato. Roshone deu de ombros. Eu não preciso provar que você roubou as esferas, cirurgião. Simplesmente tenho que continuar fazendo o que tenho feito. Sei que a sua família come restos. Quanto tempo vai continuar a fazer com que eles sofram pelo seu orgulho? Eles não se deixam intimidar, e eu tampouco. Não estou perguntando se estão intimidados, e sim se estão passando fome. De modo algum, disse Liren, em uma voz mais seca. Caso nos falte algo para comer, podemos nos alimentar da atenção proporcionada pelo Senhor, Luminobre. Sentimos seus olhos nos vigiando. Ouvimos seus sussurros para os moradores, julgando pelo grau da sua preocupação conosco. Parece que o Senhor é que se sente intimidado. Roshone ficou imóvel, o espeto frouxo em sua mão, os cintilantes olhos verdes estreitados, os lábios comprimidos. No escuro, aqueles olhos quase pareciam arder. Cal teve que se segurar para não se encolher diante do peso daquele olhar de desaprovação. Havia um ar de comando em olhos claros como Roshone. Ele não é um verdadeiro olhos claros, é um rejeitado. Algum dia verei os verdadeiros homens de honra. Liren sustentou o olhar com tranquilidade. Todo mês que resistimos é um golpe na sua autoridade. O Senhor não pode me prender, porque eu venceria um inquérito. O Senhor tentou virar outras pessoas contra mim, mas no fundo, eles sabem que precisam de mim. Roshone se inclinou para a frente. Eu não gosto da sua cidadezinha. Liren franziu o senho diante da resposta estranha. Eu não gosto de ser tratado como um exilado, continuou Roshone.
Não gosto de viver tão longe de tudo, de qualquer coisa de importância. E, acima de tudo, eu não gosto de olhos escuros que acham que estão acima de sua posição. Eu estou tendo dificuldades em ter pena do senhor. Roshon fez uma cara de desprezo. Ele olhou para sua refeição como se ela houvesse perdido o sabor. Muito bem, façamos um acordo. Eu fico com 9/10 das esferas. Você pode ficar com o resto. Cal levantou-se, indignado. Meu pai nunca... Cal, interrompeu Lirin. Posso falar por mim mesmo. Mas certamente não vai fazer um acordo. Lirin não replicou imediatamente. Por fim, ele disse: vá até as cozinhas. Cal, pergunte se eles têm algum prato que seja mais do seu gosto. Pai, não. Vá, filho. A voz de Lirin estava firme. Seria verdade? Depois de tudo, seu pai ia simplesmente capitular? Cal sentiu o rosto enrubescer e fugiu da sala de jantar. Conhecia o caminho até as cozinhas. Durante a infância, jantara ali várias vezes com Laral. Ele não saiu por obediência, mas porque não queria que seu pai ou Roshon vissem suas emoções. Desgosto por ter ousado denunciar Roshon quando seu pai planejava fazer um acordo. A humilhação de seu pai considerar um acordo. Frustração por ter sido banido. Cal ficou envergonhado ao perceber que estava chorando. Ele passou por 2 soldados domésticos de Roshon no umbral da porta, iluminados apenas por uma lâmpada a óleo de pavio muito curto na parede. Suas feições rudes estavam realçadas em tons de âmbar. Cal passou rapidamente por eles, virando uma esquina antes de parar diante de um suporte de plantas, lutando com suas emoções. O suporte exibia vinhas caseiras, criadas para permanecer abertas. Algumas flores cônicas se elevavam da sua concha vestigial. A lâmpada na parede acima queimava com uma luz minúscula e abafada. Aqueles eram os aposentos dos fundos da mansão, perto dos quartos dos criados. E ali não se usava esferas para iluminação. Cal se inclinou para a frente, inspirando e expirando. Sentia-se como um dos 10 tolos, especialmente Cabine, que agia como uma criança, embora fosse adulto. Mas o que podia pensar das ações de Lirin? Ele secou os olhos, depois passou pelas portas até chegar às cozinhas. Roshon ainda empregava o cozinheiro de Wilstion. Bram era um homem alto e esguio, que prendia os cabelos escuros em uma trança. Ele estava caminhando pela bancada da cozinha, instruindo os vários subcozinheiros, enquanto 2 parchamanos entravam e saíam pelas portas dos fundos da mansão, carregando caixotes de comida. Bram segurava uma longa colher de metal que batia em um pote ou panela pendurada no teto toda vez que dava uma ordem. Ele mal voltou seus olhos castanhos para Cal. Então mandou um dos servos pegar um pouco de pão ázimo e arroz taleu com frutas. Uma refeição de criança. Cal sentiu ainda mais vergonha que Bram soubesse imediatamente porque ele fora mandado para as cozinhas. Caminhou até a área de refeição para esperar pela comida. Era uma saleta caiada com uma mesa de ardósia. Sentou-se com os cotovelos na pedra, a cabeça entre as mãos, porque estava tão zangado ao pensar que seu pai poderia barganhar a maioria das esferas em troca de segurança. Era verdade que, se isso acontecesse, não haveria o bastante para enviar Cal para Kharbrandt. Mas ele já decidira tornar-se um soldado. Então isso não importava, certo? Eu vou me alistar no exército, pensou Cal.
Vou fugir. Vou. Subitamente, aquele sonho, aquele plano, pareceu incrivelmente infantil. Pertencia a um garoto que devia comer refeições com frutas e merecia ser mandado embora enquanto os homens falavam de tópicos importantes. Pela primeira vez, o pensamento de não estudar com os cirurgiões deixou-o desgostoso. A porta das cozinhas se abriu violentamente. O filho de Roshone, Hewler, entrou despreocupadamente, conversando com a pessoa atrás dele. Não sei por que meu pai insiste em manter tudo tão escuro por aqui o tempo todo. Lâmpadas a óleo nos corredores. Dá para ser mais provinciano? Faria bem a ele se eu conseguisse levá-lo em uma caçada ou duas. Por que não aproveitar do fato de estarmos neste lugar tão remoto? Hewler percebeu Cal sentado ali, mas notou como alguém notaria a presença de um banco ou de uma prateleira de vinhos, sem lhe dar atenção. Já os olhos de Cal estavam na pessoa que seguia Hewler, Laral, a filha de Wilstwon. Tanta coisa mudara. Fazia muito tempo, e vê-la desenterrou antigas emoções. Vergonha, empolgação. Ela sabia que seus pais tinham esperança de casá-los. O simples fato de vê-la quase o deixou totalmente desconcertado. Mas não. Seu pai podia olhar Roshone nos olhos, e ele podia fazer o mesmo com ela. Cal se levantou e acenou com a cabeça para ela, que o encarou e enrubesceu levemente, entrando à cozinha seguida por uma velha ama, uma dama de companhia. O que acontecera com a Laral, que havia conhecido? A garota com cabelo loiro e preto solto, que gostava de escalar pedras e correr pelos campos. Agora ela estava envolta em uma fina seda amarela, um elegante vestido para mulheres olhos claros. Seu penteado tingido de preto para esconder os fios loiros. Sua mão esquerda estava escondida modestamente na manga. Laral parecia uma olhos claros. A riqueza de Wilstwon, o que restara, havia passado para ela. E quando Roshone recebera autoridade sobre Larpetra e a posse da mansão e das terras, o grão-príncipe Sadez havia compensado Laral com um dote. Você, disse Hewler, acenando para Cal e falando com um suave sotaque metropolitano. Seja um bom rapaz e vá buscar um jantar para nós. Comeremos aqui na saleta. Eu não sou um criado da cozinha. E daí? Cal enrubesceu. Se está esperando algum tipo de gorjeta ou recompensa só por me trazer uma refeição, eu não sou... quero dizer... Cal voltou-se para Laral. Diga a ele, Laral. Ela desviou os olhos. Bem, vá logo, garoto, disse ela. Faça o que ele mandou. Estamos com fome. Cal fitou-a boquiaberto. Então sentiu seu rosto tornar-se ainda mais rubro. Eu não vou pegar nada para vocês. Não faria isso por nenhuma quantidade de esferas. Não sou um serviçal, sou um cirurgião. Ah, você é o filho daquele sujeito. Sou, respondeu Cal, surpreso com o orgulho que sentiu com a afirmação. Não serei intimidado por você, Hewler Roshone. Assim como meu pai não se intimida com o seu. Mas eles estão fazendo um acordo neste exato momento. Meu pai não mencionou como você é divertido, comentou Hewler, encostando-se contra a parede. Ele parecia uma década mais velho do que Cal, e não meros 2 anos. Então você acha vergonhoso servir a refeição de um homem? Ser um cirurgião torna você muito melhor do que os criados da cozinha? Bem, não. Só não é minha vocação. Então qual é sua vocação?
fazer com que os doentes recuperem a saúde. E se eu não comer, não ficarei doente? Então não poderia dizer que é seu dever me alimentar? Cal franziu o senho. Não. Bem, não é a mesma coisa. De modo algum. Me parece bastante similar. Olhe só. Por que não pega você mesmo sua comida? Não é a minha vocação. Então, qual é a sua vocação? Replicou Cal, jogando as palavras do homem de volta para ele. Sou um herdeiro da cidade, declarou Hewler. Meu dever é liderar, cuidar para que as tarefas sejam realizadas e que as pessoas estejam ocupadas com trabalho produtivo. Por isso dou tarefas importantes para olhos escuros ociosos, para torná-los úteis. Cal hesitou, ficando mais irritado. Veja só a cabecinha dele funcionando, disse Hewler para Laral, como um fogo prestes a se apagar, queimando o pouco combustível que tem, soltando fumaça. E olhe como seu rosto fica vermelho pelo esforço. Hewler, por favor, pediu Laral, tocando o braço dele. Hewler olhou para ela, depois revirou os olhos. Às vezes você é tão provinciana quanto o meu pai, querida. Ele se levantou e, com uma expressão de resignação, conduziu-a para além da saleta, até a cozinha propriamente dita. Cal sentou-se de volta pesadamente, quase machucando as pernas no banco. Um jovem criado trouxe sua comida e serviu-a na mesa, mas isso só lembrou Cal da sua infantilidade. Então ele não a comeu. Ficou apenas olhando a refeição até que, por fim, seu pai adentrou a cozinha. Hewler e Laral já haviam partido. Liren caminhou até a saleta e fitou Cal. Você não comeu. Cal balançou a cabeça. Pois devia ter comido. Era de graça. Vamos embora. Caminharam em silêncio da mansão até a noite escura. A carruagem esperava por eles, e logo Cal estava novamente sentado diante do pai. O condutor subiu ao seu banco, fazendo o veículo tremer, e um estalo do seu chicote colocou os cavalos em movimento. Quero ser um cirurgião, disse Cal subitamente. O rosto de seu pai, oculto nas sombras, era ilegível. Mas quando respondeu, ele pareceu confuso. Eu sei disso, filho. Não, eu quero ser um cirurgião. Não quero fugir para me juntar à guerra. Silêncio na escuridão. Você estava considerando isso? Perguntou Liren. Estava, admitiu Cal. Tolice de criança. Mas decidi que quero aprender cirurgia em vez disso. Por quê? O que fez você mudar de ideia? Preciso saber como eles pensam, disse Cal, indicando a mansão com a cabeça. Eles são treinados para usar as palavras como nós, e preciso ser capaz de encará-los e de responder à altura, e não ceder como... Ele hesitou. Como eu cedi? Indagou Liren, suspirando. Cal mordeu o lábio, mas teve que perguntar. Quantas esferas você concordou em entregar a ele? Ainda terei o bastante para ir a Carbrante? Eu não entreguei nada a ele. Mas Roshone e eu conversamos por algum tempo, discutindo sobre quantidades. Fingi ficar irritado e fui embora. Fingiu? Perguntou Cal, confuso. Seu pai se inclinou para a frente, sussurrando para ter certeza de que o condutor não podia ouvi-lo. Com o balanço e o ruído das rodas na pedra, havia pouco risco de isso acontecer. Ele precisa pensar que estou disposto a ceder. O encontro de hoje foi para dar a ele a impressão de desespero. Primeiro uma fachada forte, seguida por frustração, deixando-o pensar
que conseguiu me abalar. Finalmente uma retirada. Ele vai me convidar novamente em alguns meses, depois de me deixar passar sufoco. Mas então você novamente não vai ceder a ele? Sussurrou Cal. Não. Entregar qualquer uma das esferas faria com que ele cobiçasse o resto. Essas terras não são produtivas como antes, e Roshoni está quase falido por ter perdido batalhas políticas. Ainda não sei qual grão-senhor o enviou para cá para nos atormentar, mas gostaria de ter alguns momentos com ele em uma sala escura. A ferocidade com que Liren disse isso deixou Cal chocado. Era a primeira vez que via seu pai chegar perto de ameaçar alguém com violência. Mas por que passar por isso em primeiro lugar? Perguntou Cal em voz baixa. O senhor disse que podemos continuar resistindo a ele. Mamãe também acha. Não vamos comer bem, mas não vamos morrer de fome. Seu pai não replicou, embora parecesse perturbado. Você precisa fazer com que ele pense que estamos cedendo, ou que estamos perto disso, para ele parar de procurar maneiras de nos sabotar, para ele concentrar sua atenção em fazer um acordo e não o... Cal gelou. Ele viu algo em comum nos olhos do pai, algo parecido com culpa. De repente, tudo fez sentido, um sentido frio e horrível. Pai das tempestades, sussurrou Cal. O senhor roubou mesmo as esferas, não foi? Seu pai permaneceu em silêncio, sentado na velha carruagem, oculto pelas sombras. É por isso que está tão tenso desde que Wishbone morreu. A bebida, a preocupação. O senhor é um ladrão. Somos uma família de ladrões. A carruagem fez uma curva, e a luz violeta de Salas iluminou o rosto de Liren. Ele não parecia tão sinistro daquele ângulo. Na verdade, parecia frágil. Juntou as mãos diante de si, os olhos refletindo o luar. Wilson não estava lúcido em seus últimos dias. Cal, sussurrou ele. Eu sabia que, com a sua morte, perderíamos a promessa de uma união. Laral não havia chegado à maioridade, e o novo senhor da cidade não permitiria que um Olhos Escuros tomasse a herança dela através do casamento. Então o senhor o roubou? Cal se sentiu encolhendo. Eu garanti que certas promessas fossem mantidas. Eu precisava fazer alguma coisa. Não podia confiar na generosidade do novo senhor da cidade. Sabiamente, como pode ver, todo aquele tempo, Cal acreditara que Roshoni estava perseguindo-os por malícia e despeito. Mas, afinal de contas, ele tinha razão. Não acredito nisso. Isso muda alguma coisa? Perguntou Liren. Seu rosto parecia assombrado na luz fraca. Que diferença faz? Toda. E ainda assim, nenhuma. Roshoni ainda quer as esferas, e nós ainda as merecemos. O Wilson, se estivesse totalmente lúcido, teria nos dado as esferas. Tenho certeza disso. Mas ele não deu. Não. As coisas ainda eram as mesmas, mas diferentes. Um passo e o mundo virara do avesso. O vilão se tornaria herói, e o herói, vilão. Eu não sei se o que você fez foi incrivelmente corajoso ou incrivelmente errado. Liren suspirou. Sei como se sente. Ele se reclinou. Por favor, não diga a Tien o que nós fizemos. O que nós fizemos, Essina o ajudara. Qual
Quando for mais velho, você vai entender. Talvez, concedeu Cal, balançando a cabeça. Mas uma coisa não mudou. Quero ir para Carbranch. Mesmo patrocinado por esferas roubadas? Vou encontrar uma maneira de pagá-las de volta. Não para Roshone, mas para Laral. Ela vai ser uma Roshone em breve, disse Lirin. Devemos esperar um noivado entre ela e Hewler antes do fim do ano. Roshone não permitirá que ela escape, não agora que perdeu sua posição política em Clorinar. Ela representa uma das poucas chances de seu filho ter uma aliança com uma boa casa. Cal sentiu seu estômago se retorcer com a menção a Laral. Eu tenho que aprender. Talvez eu possa... Possa o quê? Voltar a convencê-la a deixar Hewley por mim? Ridículo. Ele olhou subitamente para o pai, que havia inclinado a cabeça, parecendo triste. Ele era um herói. Também era um vilão, mas um herói para sua família. Não direi nada a ti, sussurrou Cal. E vou usar as esferas para viajar até Carbranch e estudar. Seu pai levantou a cabeça. Quero aprender a encarar os olhos claros como você faz, declarou Cal. Qualquer um deles pode me fazer de tolo. Quero aprender a falar como eles, a pensar como eles. Quero que você aprenda para que possa ajudar as pessoas, filho, não para que se vingue dos olhos claros. Acho que posso fazer as duas coisas, se eu puder aprender a ser esperto o bastante. Lirin bufou. Você já é bem esperto, filho. Puxou sua mãe o bastante para enrolar um olhos claros. A universidade vai lhe mostrar o modo. Cal. Quero começar a usar meu nome inteiro, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo. Kaladin. Era um nome de homem. Ele sempre desgostara de como parecia um nome de olhos claros. Agora parecia se encaixar. Ele não era um lavrador, olhos escuros, nem um lorde olhos claros. Algo intermediário. Cal fora uma criança que queria se alistar no exército porque era esse o sonho dos outros meninos. Kaladin seria um homem que aprenderia a cirurgia e os modos dos olhos claros. E algum dia voltaria àquela cidade e provaria a Roshone, Hewler e a própria Laral que eles estavam errados em desprezá-lo. Muito bem, disse Lirin. Kaladin. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.